Você já ouviu falar sobre transtorno dismórfico corporal? É um distúrbio que atinge cerca de 2% da população mundial e cerca de 4,1 milhões de pessoas só no Brasil. No Saúde em Pauta dessa edição, nós conversaremos com o dermatologista Sérgio Delor para falar sobre o assunto. Olá, doutor Sérgio, seja bem-vindo ao nosso programa e obrigada pela sua presença aqui hoje. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui de volta. Sempre que precisar, conte com a gente. Obrigada. Para o público que está em casa entender, o que é dismorfia corporal? Então, a definição de dismorfia corporal é o seguinte: são sintomas de preocupação excessiva, né, ou em relação a um defeito corporal. Geralmente isso é na face, né, mas esse defeito corporal é mínimo ou não existe, nenhuma pessoa nota aquele defeito, mas a pessoa acaba incorporando uma preocupação excessiva que leva a um prejuízo na sua vida profissional, de trabalho, de relações interpessoais. E por que esse transtorno tem sido cada vez mais comum? Na verdade, a descrição do transtorno não é tão recente, já é mais antiga, mas começou-se a falar muito deles, né, nos anos 90 para cá. Isto seria uma forma, estaria muito relacionada a uma forma de transtorno obsessivo-compulsivo, que é um distúrbio psiquiátrico, e aumentou muito, né, depois que a gente começou a ter a tal da febre das redes sociais, da febre do selfie, a febre do tem que ser o mais bonito, tem que ser o mais perfeito, e isso acabou levando a essa forma de um transtorno, de uma fobia que leva a transtornos graves aí na parte psíquica desse paciente. Como que você nota isso no consultório? Bom, algumas coisas chamam atenção, né? A primeira coisa é a preocupação de uma coisa que é mínima, e aí você começa a perguntar quanto tempo aquela pessoa se preocupa com aquilo que ela acha que é um defeito, ou que é uma imperfeição no corpo dela. E muitas vezes essa paciente vai relatar que fica horas pensando nisso todos os dias. Você vê durante a consulta essa pessoa se olhar várias vezes por dia no celular e arrumar o cabelo, mudanças, né, para que melhore em algum aspecto a sua fisionomia. Muitas vezes eles chegam no consultório meio que disfarçados até, né, de óculos escuros, de lenço ou com o cabelo cobrindo o que eles acham que é um defeito. E você vai notando isso e vai perguntando. Alguns pacientes chegam já com uma história de terem procurado diversos profissionais. Estes são os que mais chamam atenção. Já fizeram diversos procedimentos, já fizeram cirurgia, já fizeram vários procedimentos estéticos, e eles nunca vão ficar satisfeitos, porque, na verdade, isso é um transtorno psicológico. Você falou, essa paciente chega, tem algum fator que determina que são mais mulheres que têm dismorfia corporal ou não? Então, alguns estudos hoje já mostram equiparação entre essa dismorfia corporal entre homens e mulheres. Na prática, os pacientes que procuram atendimento médico, né, estético, na sua grande maioria ainda são as mulheres. E nestes grupos, porque a incidência na população em geral varia de 1 a 5%, dependendo dos dados estatísticos. Mas quando você pega o público que frequenta consultório de cirurgiões plásticos e dermatologistas, isto sobe para 15%, 20%, em alguns trabalhos até 50% das pessoas desses ambulatórios têm dismorfismo corporal. Então veja o perigo até disso. O profissional que atua nessa área, ele tem que estar muito atento a isso, porque este paciente ele não vai ficar satisfeito com o resultado. Então, muitas vezes a gente tem que fazer um trabalho psicológico até antes de fazer qualquer tratamento para eventual correção
desse defeito que é mínimo, né, ou ausente. E vale lembrar que existe uma pressão estética sobre as mulheres que perpassa as redes sociais, perpassa a sociedade, que faz com que essas mulheres vão até os consultórios em busca de soluções mágicas que não existem, né, doutor Sérgio? E vale ressaltar que todo procedimento estético, ele é permeado por riscos, e eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, o dismorfismo corporal muitas vezes anda com coisas, inclusive, que são muito perigosas, como a anorexia. O paciente tem uma sede de emagrecer. Nos homens, muitas vezes com dismorfismo muscular, né? Eles querem ficar cada vez mais fortes, sempre se acham fracos, procuram programas da tal da regulação hormonal. Então, veja, nós vamos ter desde problemas aí por excesso de procedimentos estéticos, com cicatrizes, com infecções, exatamente por uma busca de uma coisa muito difícil, até eventualmente o óbito desse paciente. Quer dizer, nós temos vários casos, né, aqui na cidade, infelizmente a gente já passou por isso, de meninas que caminham para uma anorexia, desses meninos que acabam usando quantidades absurdas de anabolizante por esse dismorfismo, nesse caso muscular. Então se procura coisas e se sujeita muitas vezes a tratamentos não recomendados pela ciência. Se busca a perfeição, às vezes, em qualquer lugar, e isso pode levar a consequências muito desastrosas. Entendi. E para a gente finalizar, doutor Sérgio, se algum familiar perceber que essa busca pela perfeição tem sido exagerada, qual que é o caminho a se buscar? Seja algum parente, algum filho, algum adolescente, qual que é a solução? Eu tenho algumas dicas que eu falo assim, quando você vê uma pessoa muito próxima de você que passa mais do que 1 hora por dia na frente do espelho, começa a ficar preocupado, tá? Ninguém é tão preocupado assim que fica 1, 2 horas todos os dias, né, na frente de espelho se procurando o defeito. Então, neste caso, a primeira coisa é tentar conversar com esse paciente e buscar um tratamento com psicólogo e com psiquiatra. Existem os tratamentos aí comportamentais, as coisas que vão ser feitas pelo psicólogo, que vão ajudar. Enfim, um pouquinho de querer ficar belo, um pouquinho de vaidade é normal. O excesso de vaidade é doença. Entendi, doutor Sérgio. Muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. É sempre muito importante falar sobre ciência, informação de qualidade para que as pessoas não adoeçam em busca de um ideal que não existe. Não existem pessoas perfeitas, cada pessoa tem a sua beleza. E você que está em casa, procure o que há mais belo dentro de você. As belezas são diferentes. E se estiver difícil de encontrar, procure ajuda profissional. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.